Olá! Hoje o nosso desafio aqui é bem interessante. A gente vai desconstruir uma única frase para tentar entender a essência de uma figura literária, assim, icônica, Oscar Wilde. Vamos ver como só algumas palavras já conseguem carregar um universo inteiro de significado. Então, a pergunta que vai guiar a gente aqui é essa: como é que se resume uma vida inteira, sabe, uma carreira, um legado, em uma linha só? É um exercício de síntese que, nossa, é muito poderoso. E é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Beleza, então vamos lá. É isso aqui. Essa é a nossa fonte, a nossa peça-chave. Olhando assim de primeira, parece só uma ficha de catálogo, né? Bem simples. Mas acredite, cada pedacinho aqui foi escolhido a dedo para montar um retrato bem específico dele. Bom, para a gente começar a decifrar essa frase, vamos olhar para a primeira camada de informação que ela traz: a identidade e o lugar. Quem era essa pessoa e de onde ela veio, né? O mais interessante aqui, sem dúvida, é essa dualidade. A frase coloca Irlanda barra UK. E isso não é só geografia, não. De um lado tem a Irlanda, né? O lugar onde ele nasceu, a origem da identidade dele. Do outro, o Reino Unido, que foi o grande palco onde a carreira dele decolou. Essa barrinha aí no meio, ela já sugere uma identidade bem complexa, talvez até um conflito, sabe, entre a origem e o legado. Certo. Agora, vamos sair um pouco da pessoa para entrar na filosofia dela. A nossa frase guia aponta para dois conceitos que são, assim, fundamentais. Eles não definiram só a obra, mas a própria persona do Wilde, e são eles sagacidade e estética. Então, o primeiro pilar é a sagacidade, que em inglês a gente chama de wit. E olha, é super importante entender que isso é muito mais do que só ser engraçado, tá? É um tipo de inteligência afiada, sabe? Uma ferramenta que ele usava para cutucar as regras da sociedade, sempre com muito humor, com ironia e com um olhar que era só dele. Era tipo a arma e a marca registrada dele ao mesmo tempo. E isso já emenda direto no segundo pilar, a estética. Wilde foi um dos grandes nomes do movimento estético, e a galera desse movimento defendia uma ideia que, para a época, era, uau, super radical. A ideia de que a arte não precisa ensinar nada, não precisa ter uma lição de moral, a arte existe só por ser bela. Arte pela arte, esse era o lema. Uma filosofia que colocava a beleza acima de tudo. Tá, mas como é que tudo isso, essa identidade complexa, essa sagacidade toda, essa filosofia da estética, como é que isso tudo vira algo concreto? Bem, a nossa frase aponta o caminho. Uma obra única, singular. E aqui, o detalhe que faz toda a diferença é um número. 1. Pensa bem, ele escreveu peças de teatro, poemas, ensaios, um monte de coisa. Mas a frase faz questão de destacar que ele escreveu só um romance. Essa singularidade dá um peso, nossa, um peso imenso para essa obra. Não é só um romance qualquer, é o único romance. E que romance é esse? O Retrato de Dorian Gray. E olha, isso aqui não é só o título de um livro. Na nossa análise, ele aparece como ponto alto, a culminação de tudo que a gente conversou até agora. É nessa história que a sagacidade dele e toda a filosofia da estética se encontram da forma mais potente e que ficou para sempre. Muito bem, a gente desmontou a frase toda, peça por peça. Agora, vamos juntar tudo de novo. Vamos ver como esses elementos se encaixam para construir a imagem completa do legado do Oscar Wilde, exatamente como aquela primeira linha sugeriu. E aqui a gente tem um resumo perfeito do nosso caminho. A gente começou lá na origem, naquela identidade dividida. Depois, mergulhamos no que movia o estilo dele, a sagacidade e a estética. E por fim, vimos como tudo isso se cristalizou numa obra só. Um passo levando ao outro, construindo uma história bem amarradinha. Então, vamos voltar para o começo de tudo. Olhando para essa frase de novo, ela parece outra coisa agora, não parece? Não é mais só uma linha de texto sem graça. Cada palavra, cada termo, agora ecoa com todas essas camadas de significado que a gente descobriu. É um resumo, nossa, super denso, preciso e de uma eficácia incrível. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta que vem direto da filosofia do Wilde. Se a arte existe só por ser bela, qual é o papel dela, afinal? Ela deve ser um espelho, só refletindo o mundo do jeito que ele é? Ou será que ela deveria ser uma ferramenta para criar uma versão da vida que seja mais bonita, mais interessante? Quem sabe até melhor? Fica aí a provocação para a gente pensar.